Gente, eu me chamo Rose e aqui no canal eu compartilho as minhas experiências, a minha jornada pelo autoconhecimento, a expansão da consciência. E, particularmente, eu falo muito sobre o conhecimento sistêmico e as constelações familiares, porque eu me tornei consteladora nessa jornada minha. E eu tenho um perfil no Instagram, eu faço caixinha de pergunta lá, e semana passada uma pergunta mexeu muito comigo e eu respondi na caixinha de pergunta lá no meu Instagram e eu vou compartilhar com vocês aqui porque eu achei muito interessante e eu acho que muitas pessoas precisam, né? Eu penso que muitas pessoas precisam saber, ter esse conhecimento para saber como agir na própria vida, tá bom? A pergunta, queridos e queridas, foi de uma mãe grávida de 7 meses. Então, ela perguntou, ela disse que ela estava grávida de 7 meses, mas que ela havia se separado do pai do bebê, porque existiam muitas brigas, né? E ela queria saber, na verdade, como ela deveria fazer, como ela deveria proceder para que o bebê dela não carregasse a dor dela. É lindo isso, né? Então, me comoveu bastante, eu respondi lá, foi uma resposta rápida, porque é 1 minutinho, eu faço vídeos de 1 minuto para responder as caixinhas do Instagram, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais. Então, o que acontece, gente? Para você mamãe que vai ouvir esse vídeo, para vocês mamães que vão ouvir esse vídeo, assistir, enfim, para todo mundo que vai ouvir, assistir esse vídeo e conhece alguém que precisa dessa informação, passe a informação adiante, que é o que eu estou fazendo aqui, compartilhando o conhecimento, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, tentar ajudar o outro como for possível. Então, trazendo a visão sistêmica, né, para a pergunta dela e formulando a minha resposta. O que acontece? Ela está grávida de 7 meses. E não importa o período da gravidez dela. Quem fez esse bebê, né? Esse bebê, ele é metade pai e metade mãe. É criação do Criador, né, gente? É de Deus, mas quem são os pais? É o pai e a mãe, aqueles que se uniram no momento em que eles se uniram para fazer o bebê, eles, de certo modo, tinham ali uma ligação forte. Por isso que eles, naquele momento, fizeram essa coisa linda, essa criatura, esse serzinho que é o bebê, entende? Falando de forma bem simples, né, gente? Então, por mais que tenham acontecido coisas que deixaram ela triste, eu não sei o que é e eu também não procuro saber. E eu respeito a dor dela. Mas fato é que ela está preocupada em não passar essa dor para o filho. Então eu nem posso imaginar o tamanho dessa dor. E não interessa qual foi a gravidade do que de repente ela entende que o pai do bebê causou a ela. Não existe, isso tem gravidade pequena, média ou grande, não. Para cada pessoa, o sofrimento, a dor, tem a sua proporção significativa. Então, a gente respeita a dor do outro, o sofrimento do outro. Fato é que eu expliquei para ela que o bebezinho é 50% pai e 50% mãe. Isso é inevitável. É inevitável. Não tem como excluir os 50% pai que o bebê é. E como ela está muito magoada, se ela ficar carregando essa dor e ficar remoendo essa dor por tudo que o pai fez a ela, né? O pai da criança fez a ela, e todo esse sofrimento, a criança sente tudo. E a criança sente tudo por estar no ventre dela, mas mesmo se a criança não estivesse no ventre dela, quando existe uma briga entre um pai e uma mãe, a criança vive uma guerra interna. Nesse caso, o bebezinho já está vivendo uma guerra interna dentro do ventre, da barriga da mamãe, entende? Porque ele ama os dois e ele é 50% os dois. Entende a profundidade disso, gente? Então, ele está ali dentro do ventre com 7 meses vivendo uma guerra dentro dele. Porque ela, rejeitando o pai pelo que ele fez a ela, sentindo mágoa dele, raiva dele, ódio dele, ela já está rejeitando os 50% pai que o bebezinho é. Entende? E eu achei lindo ela se preocupar em como fazer para não passar a dor dela para o bebê, para que o bebê não carregue a dor dela, porque os filhos, por amor,
Eles carregam as dores dos pais. Por amor, a gente carrega as dores, os sofrimentos dos nossos pais. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu tenho lugar de fala. Carreguei dores dos meus pais. E todo mundo praticamente carrega por um amor cego, tá bom? Então, expliquei para ela que o bebê é 50% pai, 50% mãe, e eu passei um exercício sistêmico para ela, bem simples de fazer, e que é poderoso. É simples, mas é poderoso. Bert Hellinger nos ensinou que o essencial é simples. Então, a gente não tem que ficar dificultando as coisas, porque é simples. O amor é simples. O amor é simples, tá bom? Então, eu disse para ela que ela converse com o bebê dela. Converse com ele. Diga para ele, meu bebê, meu filho, né? Se ele tem nome, já chama ele pelo nome. E diga que ela ama os 50% pai que ele é. Ela ama os 50% pai que vive nele. O que ela está falando com isso? Ela não está falando que ela ama necessariamente o pai dele, que causou dor a ela, mas ela está dizendo que ela reconhece que ele é 50% pai e que esse 50% pai que ele é, ela ama. Ela ama e aceita e permite que ele seja como o pai. No sentido de, não tem como evitar isso, ele é 50% pai e 50% mãe, cada célula dele é. Então eu disse a ela, né, para ter essa conversa com ele e acrescentar que o que é dela, deixa que ela carrega, né? Que o peso dela, a dor dela, o que é dela, que a gente usa na constelação sistêmica, né? Filho, o que é meu, deixa comigo, eu carrego, eu dou conta. E deixar claro para o bebê, eu sou a grande, eu sou a sua mãe, você é meu filho. Eu carrego. Eu sou a grande, você é o pequeno. Eu sou a sua mãe, você é meu filho. E ela precisa seguir fazendo esse procedimento, esse processo sistêmico com o bebê, até que ela se sinta leve. Porque quando ela se sente bem, se sente leve, significa que ela não está mais transmitindo aquele sofrimento para o bebê. Entende? E assim ela está se curando. E quando os pais se curam, os filhos seguem livre para a vida, porque os pais são a árvore, precisam estar nutridos na raiz, e os filhos são o fruto, ou os frutos, né? Dependendo da quantidade de filhos, tá bem? Entendeu? Você que vai assistir esse vídeo? Então o exercício sistêmico é esse. Se você estiver passando por uma situação onde você está grávida, ou se não, é porque tem muita separação nesse país, muito divórcio, e os filhos sofrem, independente da idade que eles tenham. Então, procure sempre ter essa conversa, você papai, você mamãe, com os seus filhos. Ó filho, papai e mamãe está se separando, né? O que está se separando, na verdade, é o homem e a mulher, porque o pai e a mãe nunca se separam, eles vivem no filho. Então, tem que ter essa conversa com os filhos e deixar bem claro que quem está separando é o homem e a mulher, mas que o papai e a mamãe que eles são, vive para sempre neles e estarão sempre com eles, né? E que as coisas que aconteceram entre o papai e a mamãe, deixa que o papai e a mamãe carrega. Você é o pequeno, a pequena, nós somos os grandes. A gente resolve, né? Isso é coisa de grande. Você não tem que carregar esse peso, porque assim os pais vão se curando e liberando os filhos para a vida. Se não fazem esse movimento sistêmico e seguem se odiando, brigando, os filhos vão carregar as dores deles e vão sofrer, né? Vão carregar as dores dos pais, vão sofrer, os pais vão sofrer e os filhos vão viver em guerra dentro deles, porque são pai e mãe, então se pai e mãe tá brigando, existe uma guerra dentro dos filhos, tá bem, queridos? Então, para frisar, o exercício sistêmico seja para você grávida ou seja para você que o seu filho já nasceu, e é para o pai e para a mãe. É o seguinte: tiver em situação de conflito marido e mulher, ou ex-marido e ex-mulher, vai dizer para o filho: filho, nós, os seus pais, vivemos em você e estaremos sempre com você. Jamais vamos nos separar de você, né? E tudo o que aconteceu entre mim e seu pai, entre mim e a sua mãe, deixa com a gente carrega. Nós somos os seus pais, né? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe.
Eu sou a grande, eu sou o grande, você é o pequeno, a pequena, você é o nosso filho, a nossa filha. O que é da gente, a gente resolve. O nosso peso a gente carrega. E assim o filho assume a posição apenas de filho. Tá bem, gente? Esse exercício sistêmico é muito poderoso, achei legal compartilhar aqui. Ficou com dúvida você que está assistindo esse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu tenho prazer em compartilhar mais informação, tá bom? Tudo que eu estudo é o conhecimento sistêmico. São os livros de Bert Hellinger. Não tem nem como dizer aqui o nome de um dos livros, porque são tantos, né? Mas fica a dica das ordens do amor. No centro sentimos leveza, olhando para a alma das crianças, enfim. O mestre tem mais de 100 livros, Bert Hellinger, tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço de luz e eu desejo que o Pai e Mãe Divina Consciência abençoe a todos de forma abundante e incessante. Um beijo de luz, fiquem com Deus.